Bom dia a todos. Vamos lá então hoje para o nosso segundo capítulo de Gênesis, não é? Nossa proposta para esse ano de leitura, não é? Da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem que a Andréia faça seus pequenos pitacos teológicos. Nós só vamos fazer leitura para que nós nos acostumemos a ler diariamente a Bíblia Sagrada e não somente os capítulos ou as lições ou as passagens, não é, mais ditas, mais lidas, mas o costume realmente de lermos, entendermos e aprendermos do Senhor. Por isso, não é, na postagem passada eu pedi para que você deixasse um marca-texto, uma caneta e um caderno de estudo, mas não seria eu a te ensinar, não é? Seria você a grifar alguma palavra, e sempre é assim, né? A palavra de Deus se renova diariamente. Então, cada vez que uma palavra saltasse aos teus olhos, ao teu coração, você a grifaria e faria uma observaçãozinha no que veio para você naquele momento. Isso é falar de Deus com você. Não tem nada de abrem-se as nuvens do céu e sai aquele vozeirão. Não, é quando essa palavra te salta aos olhos, te fala ao coração e você tem um entendimento. Então eu quero que você tenha esse entendimento. Por isso que nós vamos ler a Bíblia juntos. Não vou ensinar teologicamente, mas claro, eu vou abrir os comentários. Ontem eu acabei, como eu disse, não é meu... Eu não sou muito de redes sociais, assim, no sentido de gravar vídeos, né? Eu uso muito meu Facebook, demais. Mas as demais eu não sei usar, não. Então, eu acabei colocando o vídeo sem possibilidade de você fazer comentários. Mas hoje, então, vou deixar aberto a comentários. Se você tiver alguma dúvida e quiser que eu coloque para você o posicionamento teológico, o que quis dizer Deus, ou o que quis dizer aquela palavra naquele momento, com o maior prazer eu vou fazer isso para você. Mas nos momentos de leituras diários, é Deus quem vai falar com você. Eu não vou levar nem para um lado, nem para o outro. Aqui não está a Andréia, cristã, evangélica, tá? Aqui está uma irmã em Cristo Jesus que se dispôs a ler a Bíblia com você da mesma forma que eu vou ler novamente, não é? Ela, como disse ontem, de capa a capa. Vamos lá então para a nossa leitura diária, sem falar muito, apesar que vocês vão descobrir com o passar dos dias, dos meses e dos tempos que a Andréia fala demais. Mas antes de nós lermos capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos fazer a nossa leitura para que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, não é? De falar nos nossos corações e que nós também tenhamos essa semente retida em nosso coração, que ela possa ser, óbvio, né? Uma semente de crescimento, de aprendizado. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos novamente diante da Tua presença no dia de hoje, nessa manhã maravilhosa de início de semana. Te pedimos, Senhor, que aceite a nossa gratidão, nosso louvor, a alegria de podermos estar novamente na Tua presença santíssima, para aprender direto do Teu coração o que a Tua palavra tem hoje para nos ensinar. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, fale aos nossos corações, dê entendimento à nossa mente e que essa semente que hoje está sendo lançada pelas Tuas mãos, pelas próprias mãos do Senhor, caia em solo fértil. Nós deixamos o nosso coração aberto para que o Senhor fale com ele. E que essas palavras que o Senhor trouxer ao nosso coração, à nossa mente e nos ensinar através do Teu Espírito Santo, que ela nasça, que ela frutifique,
que ela nos dê vida e que nós possamos levar a mais pessoas o aprendizado, o ensinamento, que nesse momento nós damos a liberdade para o Teu Espírito Santo trazer para nós. Amém e amém. E vamos lá, Bíblia Sagrada na mão. Não tem problema se a tua Bíblia seja de estudo. Ontem eu disse que nós iríamos usar uma Bíblia normal, uma Bíblia comum, que não fosse uma Bíblia de estudo, porque geralmente são essas Bíblias que a maioria das pessoas tem em casa. Mas se você tem uma Shed, uma Thompson, se você tem a Bíblia de estudo que for, sem problema algum. Mas uma Bíblia comum, sem estudo, seria uma Bíblia perfeita para que Deus pudesse falar sem que nenhum homem trouxesse um pouco do conhecimento que Deus deu para eles, não é? Nós não somos nenhum experts porque estudamos teologia ou porque o outro é PhD em Novo Testamento, em Antigo Testamento, é doutor, é pós-doutorado, é mestrado, estudou na Universidade de Israel, estudou na Universidade nos Estados Unidos, que me esqueci agora o nome, que é uma das melhores do mundo em teologia. Não. Quando Deus te ensina, você tem o melhor professor. Então, vamos lá? Andréia falou já demais, 6 minutos. Capítulo 2, versículo 1, Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Nós vimos ontem que ele trabalhou 6 dias, não é? Fazendo toda a obra da criação. E terminou conosco. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Ontem nós falamos dos animais selváticos, dos animais domésticos que nós tínhamos. Eu vou ter que dar esse pitacozinho, porque vocês devem estar escutando os meus animais domésticos latindo, e todo vídeo vocês vão ouvir, porque eu tenho 4 amiguinhos aqui que faz a tropinha aqui de casa. Continuando, versículo 4, a formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. O Senhor tinha feito, mas ainda não havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Tudo perfeito, né? Deus criou tudo muito perfeito para que a gente pudesse desfrutar dessas maravilhas, né? O homem, infelizmente, destrói muita coisa, mas Deus é perfeito em tudo. O Senhor, continuando, o Senhor não fizera chover sobre a terra. Andréia está emocionada, sempre me emociono. E também não havia homem para lavar, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden foi o lugar da criação. O Éden foi criado pelo Senhor. Olha aqui, agora nós já temos um nome, não é? No capítulo 1 nós não tínhamos um nome, agora nós temos. No capítulo 2, o local da criação foi o Éden. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar
toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, né? E a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Toda a criação, como eu disse ontem, ela foi feita para que nós pudéssemos ter o melhor da terra. E a partir do momento que o Senhor viu que tudo era bom, Ele criou o homem e disse: agora você cuide. Então, a nossa responsabilidade. Não é? Me lembro no seminário que meu professor, amadíssimo por sinal, não é? Ele já faleceu, mas ele dizia: um dia o homem vai responder por tudo isso que ele faz para a natureza. Então, o dia do juízo não vai ser somente o dia de você dar conta das suas obras pecaminosas da carne, não é aquelas mais grifadas na nossa mente, não. A destruição que você também fez ao planeta, aos animais, à criação que Deus fez, colocou nas tuas mãos para cuidar, não é? Você também vai responder. O homem vai responder tanta coisa que vai levar um susto no grande juízo. Mas enfim, continuemos, não é? Começamos no 15, então. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, lá vem Andréia, não quero te ensinar, deixe Deus te ensinar, mas você já percebeu aqui, não é? Que o Senhor, Ele deu tudo para o homem, Ele pediu para que cuidasse bem, e que, olha aqui, a árvore do bem e do mal, dá uma pensadinha se isso é maçã, será que é maçã mesmo? Porque olha lá, o dia que você comer dela, o dia que você começar a adquirir esses conhecimentos, você certamente vai morrer. Com tanta coisa que o homem criou hoje, ele se mata sozinho, né? Então, deixa Deus falar com você nessa palavra aqui. Eu acho que esse versículo salta aos olhos, ao coração e nosso entendimento, né? A formação da mulher. Essa é a última parte do capítulo 2 e nós encerramos, no máximo sempre 20 minutos. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea! Olha a palavra, meninas, idônea. Honrar, né? Honra. Tudo para Deus tem que ter honra. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes lhe seria o nome deles. Ai, gente, nós tivemos o privilégio, né? O homem tem o privilégio de escolher. Até aqui, né? Deus não criou robozinho, né? Deus criou seres pensantes e nos deu a liberdade, não é? Adão foi o primeiro homem, não é? A gente diz que ele é o pai da humanidade, ele é o primeiro homem criado por Deus e a ele foi dado, não é? O poder de escolher, não é? O nome de toda a criação
Quer dizer, foi criado tudo para o homem e ainda Deus deu o privilégio de que ele desse nome a essa criação. Então, quem disse que Deus ele manda? Não, ele ensina o que é o correto. Faz o errado quem quer. Continuando. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne, não é? Ele fechou o lugar onde ele tirou a costela com carne. E a essa costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher auxiliadora. Enfim, o Senhor lhe trouxe, não é? E disse o Senhor, esta, afinal, é osso do meu osso. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que será que eles não se envergonhavam? Vamos pensar nisso, agora é com você. Às vezes eu dou uma passadinha aqui meio... Eu falei que em uma semana eu pego o jeitinho de ler com vocês aqui. Eu dou os meus pitacos e às vezes volto um versículo e eu tô lendo e de repente eu quero falar alguma coisa, né? Como eu já disse, é mente do professor, né? Você tá lendo e a mente tá lá querendo falar, né? Outras coisas também. Então a gente acaba se atropelando aqui nas palavras. Mas, enfim, terminamos o capítulo 2 do livro de Gênesis. E nós vimos aqui, então, que no primeiro livro, o Senhor viu que tudo era bom, havia criado o homem. No capítulo 2, ele conta como ele criou o homem, e aí, então, ele nos diz que faltava ao homem uma auxiliadora, porque ao homem cabia cuidar de toda a criação que Deus fez para ele, para que ele cuidasse, para que ele prosperasse, para que ele tivesse alimento, para que ele pudesse falar e ser feliz junto a toda aquela criação. Mas faltava-lhe uma auxiliadora. Então a mulher, como nós... explicação teológica, não vou dar, tirou da costela do lado. E quem nos auxilia, quando a gente pede para contratar um auxiliar, né, a gente não tem nenhum escravo, né? A gente tem uma pessoa que vai nos ajudar. Não vou falar mais nada. Agora com você, com o Espírito Santo de Deus, releia, grife o que te chamou a atenção, pense, busque do Senhor em oração, pesquise caso você queira, e amanhã eu te encontro novamente aqui para o capítulo 3 de Gênesis. E vou tentar cada dia menos dar pitaco e acabar, não é? Desviando um pouco, lendo uma palavra, voltando num versículo passado do que eu já tenha lido, de tanto que eu falo. Mas eu prometo que eu vou falar menos, tá bom? Um beijo para todo mundo, uma semana de muita paz, de milagres, milagres espirituais, que eu disse que esse ano vai ser ano de milagres, grandes mudanças e crescimento, mas crescimento espiritual. Eu deixei essa palavra no final do ano, né, na passagem do ano. Então você vai ter um crescimento espiritual. Bora lá, teu dia. Bom dia, Deus abençoe todos.